Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Nessas últimas 2 semanas, eu estudei Malaquias e muitas lições preciosas tirei desse livro para a edificação da minha vida. E nessa noite quero compartilhar com os irmãos um texto, apenas um versículo de início, e vamos depois estar lendo outros versículos paralelos para a edificação da igreja, da sua vida, do corpo de Cristo. Amém? Então, o texto de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Eu quero que você acompanhe. Não é uma mensagem desse nível de encorajamento, mas é uma mensagem doutrinária que nos proporciona o despertar cada dia para a nossa caminhada da vida cristã. E o versículo 18 de Malaquias diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio é o tema da reflexão dessa noite. A diferença entre o justo e o injusto já é percebida pelo Senhor. Não é algo que acontecerá na eternidade, mas diariamente a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e o Senhor já tem essa percepção diariamente da vida do justo, da vida do ímpio, da vida do homem mau. Então, podemos ter esse entendimento que agora mesmo, quem está praticando o mal, Deus está observando, Ele está ouvindo, Ele está anotando para o grande dia, o dia da ira de Deus. As características do homem ímpio, do homem mau, todo cristão deve conhecer e saber identificar esse homem mau, esse homem perverso. Agora, por que, pastor, que o cristão tem que identificar? Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse que nos últimos dias, muitos homens com aparência piedosa, muitos homens disfarçados, se introduzem nas casas, estão em todos os lugares. Muitas vezes o ímpio, ele está de uma forma dissimulada, disfarçado. Mas nós, como justos e servos de Deus, precisamos identificar. E eu coloquei aqui várias identificações. Por exemplo, o ímpio, o homem perverso, ele fala rispidamente contra o Senhor. O homem mau, o homem perverso, ele fala rispidamente contra o Senhor. Ele é cínico. Falar duramente contra o Senhor é desrespeitá-lo. Você já percebeu o homem mau que fala rispidamente, de forma cínica, contra o Senhor? Então entenda que aquele falar é
falta de respeito ao Senhor. Falar duramente contra o Senhor é desafiá-lo. O homem mau, ele fala rispidamente contra o Senhor. Eles vê como algo inútil servir o Senhor. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. E como que podemos identificar o homem ímpio, o homem perverso, o homem mau? Ele vê como algo inútil servir o Senhor e desobedecem em obedecê-lo. Para o injusto, obedecer os preceitos divinos não traz proveito. Eles querem lucrar agora nesse momento. O homem ímpio, ele está por todos os lugares. Para o injusto, ir além do exigido não faz diferença alguma. Você já se deparou diante de alguma situação em que alguém lhe disse é inútil? Como o irmão Fabinho e Mancélia saíram da roça 20 quilômetros e às vezes 5, 6 quilômetros, às vezes 2, 3 quilômetros, às vezes cansado, ia à igreja. O homem ímpio, ele diz inútil, é perda de tempo, porque ele pensa no agora. Eles flertam com a soberba, a impiedade, e pensam que escapam do Senhor. O homem ímpio, é necessário essa identificação, eles são soberbos. Para o injusto, a soberba é o que traz felicidade. Para o injusto, a impiedade é o que traz prosperidade. Para o injusto, é possível enganar o Senhor, mas eles estão errados. Então, o texto que fizemos a leitura: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o homem mau, o homem ímpio. O injusto maquina o mal, o injusto tem o seu olhar cego por Satanás e tem como foco a soberba, a ganância, a inveja, a prosperidade desregrada no momento, na atualidade, no presente. Estamos cercados de pessoas com aparência piedosas, mas que são perversas, que são más, que são injustos. O injusto prefere não ouvir a verdade. O injusto blasfema contra Deus, dizendo: não há Deus. Seus lábios estão cheios de mentiras, ameaças, violências, assassinatos, corrupção, promiscuidade. O injusto tem suas mãos manchadas de sangue. A injustiça provoca tentações, a injustiça provoca ilusões, a injustiça leva ao perecimento. Sabeis identificar o injusto. Antigamente, até hoje, algumas famílias dizem: não, se falar de Deus, entra na minha casa, senta na minha mesa, toma água, conversa com minha esposa. Não é assim não. Essa semana, um dos jornais do nosso estado, saiu uma matéria triste. Uma jovem levou uma amiga para dormir na sua casa. A amiga que ela levou tinha 17 anos. E o pai daquela moça que levou a amiga, durante a noite, abusou sexualmente da amiga da sua filha.
nós estamos por todos os lados, cercados de homens ímpios, perversos, e precisamos identificar. E muitas vezes não está escrito aqui. E muitas vezes aparentam serem piedosos, amorosos, mas são demoníacos. Então cabe a você e eu, porque somos discípulos de Jesus, uma concentração, uma intimidade com Deus para identificarmos o demônio disfarçado, personificado em um homem, personificado numa mulher, até num animal. E para que haja esse discernir, precisamos de concentração. Eu sempre falo com meu filho e ele diz: estou correndo, pai. Estou correndo, pai. Não liguei para o senhor porque eu estou correndo. Eu digo: cuidado, porque esse corre-corre pode lhe levar a uma desconcentração e aí pode surgir muitas coisas, muitas situações. Então se concentre, porque há inimigo em nossa volta. Então o profeta, ele fala para aquela nação: é possível diferenciar o ímpio do justo, é possível diferenciar aquele que serve e aquele que não serve. Há dentro de muitas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, pessoas que furtam, pessoas que são mentirosas, pessoas que são corruptas, pessoas que estão em adultério, pessoas que estão envolvidos com pornografia. Devemos prestar muita atenção, porque no grande dia do Senhor, o profeta Malaquias fala muito sobre isso. A ira de Deus, tudo está sendo anotado para o grande dia. Deus é bom para com o seu povo, vale a pena viver de modo justo. Viva a vida na perspectiva de Deus, uma vida santa, uma vida concentrada, em sintonia, uma vida de discernimento com o Senhor Jesus. Amém? Agora, as características dos homens justos, no conceito de Deus. A vida justa, definida pela sociedade, não tem nada a ver com a visão de justa na visão de Deus. A vida justa no conceito da sociedade é uma coisa, agora para Deus é outra coisa. A vida justa, definida pela palavra de Deus, é um homem que tem a sua mente cheia dos princípios de Deus, que é escravo do próprio Deus. O homem justo não é escravo de regras, padrões, costumes, ele é escravo de Deus. Sua consciência está alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Características do homem justo: ele não é escravo, mas ele tem a sua mente, todos os seus princípios, a sua vida alicerçada em Deus. O justo para Deus não são aqueles que buscam, são aqueles que o buscam pela fé e pela fé o amam. O justo pela fé busca a santidade. O homem justo ou santo não é alguém que nunca pecou, pelo contrário. Em Hebreus capítulo 11 está uma lista de heróis da fé, e ali tem muitos que mataram, que adulteraram, que mentiram. O justo diante de Deus não é aquele que nunca pecou, não, pelo contrário. É aquele que se torna pela fé justo, é o que busca Deus, o que reconhece a sua natureza pecaminosa,
o que se arrepende, o que se quebranta diante de Deus. O homem se torna justo diante de Deus quando ele reconhece que ele é um pecador e necessita da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e precisa do seu amor. O homem justo não ama a prática do pecado, não vive pecando, porque nasceu para Deus. Porque quem vive pecando não agrada a Deus. O justo ocupa o seu pensamento com as virtudes, o justo ocupa o seu olhar com o que pode obter de Deus: socorro, misericórdia, compaixão. O homem justo, como diz o Salmo 121, olho para os céus, de lá vem o meu socorro. O homem justo, ele se comporta dessa forma. O justo procura ouvir a voz de Deus, e os ensinos de Jesus são colocados em prática. O justo usa sua boca para transmitir a palavra de Deus de forma edificante. O justo levanta suas mãos para orar, para abençoar, para ajudar. O justo é generoso. As características da vida justa é temer o Senhor. O que é temer o Senhor? É considerá-lo presente em todo o seu viver. É ter uma consciência da sua presença no dia a dia. O homem justo tem essa consciência da presença de Deus no dia a dia. Tanto faz estar com sua esposa no quarto, na roça ou sozinho diante das redes sociais. Ele tem consciência do que ele é, quem ele é. E ele apresenta Jesus no seu viver diário, na prática da vida. Ter consciência da sua presença no dia a dia. As características da vida justa é lembrar do nome do Senhor. O que é lembrar? Saber que o nome do Senhor é santo. Não se pode dizer o nome do Senhor em vão. As características da vida justa é saber, é servir ao Senhor. O que é servir o Senhor? Servir a Deus é realizar um trabalho em favor de alguém. Como que eu posso servir a Deus? O homem justo, ele serve a Deus como? Realizando um trabalho em favor de alguém. Essa semana passou uma irmã lá em casa, deixou uma cesta, e alguém passou, deixou outra cesta. E quando entra uma cesta lá em casa, eu não deixo passar 20 minutos. Porque eu já fico pensando, tem alguém precisando. Aí eu já vou orar: Senhor, me mostre essas pessoas. É rapidinho, questão de meia hora, 40 minutos, já está no lugar, no destino. O homem justo, ele se preocupa. Ele procura servir, atender a necessidade do seu semelhante. Servir a Deus é participar também do culto, do reconhecimento a Deus. Servir a Deus é estar disposto a fazer tarefas que Ele tem colocado em suas mãos. O homem justo, uma das características também de ser justo, é servir a Deus. E Deus tem colocado nas nossas mãos tarefas. Eu tenho orado a Deus, eu digo: Senhor, eu acho que eu tenho certeza que eu posso fazer mais na pandemia. Você carrega dentro do seu coração um sentimento de impotência. E agora, nessa segunda fase do Covid, diminuíram muito as cestas básicas, a ajuda. As famílias estão sentindo a carestia, as dificuldades.
E as pessoas estão clamando. Servir a Deus, isso mostra que somos justos diante do Senhor, justificados pela fé. Servir a Deus é estar disposto a fazer tarefas que Ele tem colocado em suas mãos. Quando vivemos uma vida justa, somos considerados por Deus um tesouro particular. Versículo 17, que pode ler na sua Bíblia. Eles serão para mim tesouro particular. Sabe, queridos, há muitas características de ser justo. E quais as consequências dos dois tipos de vida? O perverso, o ímpio. Há consequências. Por exemplo, o injusto pode prosperar nesta vida, mas na vida que há de vir, ele será pobre, cego e nu, e estará no lago de enxofre, condenado com o diabo e seus anjos. O injusto, ele que procura enriquecer, que valoriza a prosperidade, a soberba, ele pode até ser próspero aqui. Quando lemos o Salmo 73, ali a lição nos mostra que o autor Asaf, ele teve inveja da prosperidade do homem mau. Ele disse: eu trabalho todo dia, eu estou servindo o Senhor anos e anos, mas olha só o homem mau vai indo cada dia prosperando mais, ganhando mais riquezas, a saúde é boa e vive alegre, esbanjando alegria, boniteza. Me parece que foi inútil servir a Deus todos esses anos. Asaf estava em uma crise espiritual, uma crise de fé. E muitas vezes nós passamos por isso aí. Às vezes você vê tanta gente má prosperando e às vezes parece que dá inveja para os crentes. E eu não consigo. Mas aqui está a diferença. O homem mau, o homem ímpio, ele gozará das riquezas aqui dessa terra. Na eternidade, se ele for para o Hades com Deus, Hades sem Deus e Hades com Deus. O Hades sem Deus, ele será pobre, cego, nu, miserável. Por isso que vale a pena viver em retidão, ser justo, ser honesto, praticar a verdade e ser perseverante. Porque a promessa maior, a recompensa maior de Deus para nós discípulos não é aqui não, é na eternidade. Eu estava vendo uma mensagem esses dias que um cantor famoso no Brasil morreu. Deixou 15 milhões a herança. E ele disse: não pôde levar nada. Se arrependeu, está com o Senhor. Mas se não se arrependeu, agora é pobre, cego e nu. A outra diferença da outra vida, quais as consequências dos dois tipos de vida? O injusto pode prosperar aqui, mas com certeza na outra vida será pobre, cego e nu e estará em condenação. E o justo percebe o amor de Deus e tem certeza que passará a eternidade com Deus. Amém?
passará a eternidade com Deus. Então o versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Passará a eternidade com Deus. O justo vai estar com o Senhor. Eles serão para mim particular tesouro. Então eu quero concluir dizendo: seja perseverante, querido irmão. A palavra de ordem dessa noite para o seu coração: continue sendo justo no conceito de Deus, pela fé, pelo arrependimento, pela graça de Deus. Seja perseverante. O mundo jaz no maligno e tudo passa.